Só recapitulando, o ciclo celular é dividido em intérfase e fase M. Então, a intérfase é dividida em G1, S, período mais importante em que o DNA se duplica, e G2. E a fase M é dividida em prometana telefonar, que é prófase, metáfase, anáfase e telófase. Aqui eu fiz o seguinte, gente, eu coloquei prófase, metáfase, anáfase e telófase comparativa já, explicando a mitose e a meiose. Então, prestem atenção nos desenhos, tá? Que eu vou explicar o que é que acontece e fiquem observando no desenho aqui, na figura que eu vou mostrando a vocês, para que vocês possam identificar a fase. Por quê? Porque eu faço assim. Digamos que eu fale desaparecimento da cromatina. Aí vocês ficam, para decorar, acontece o desaparecimento da cromatina, mas o que diabo é isso? Então, eu mostrando na figura, então é mais fácil vocês entender. Ai, meu Deus, um vírus no meu computador. Não, um spamware, deixa eu apagar isso aqui. Vou já. Então, vejam só, entenderam? Então, eu vou mostrar na figurinha, preste atenção. Então, primeiro eu vou falar da mitose, depois da meiose, comparando, se vocês verem a diferença de cada um. Mitose. Então, prófase, tá? Prófase da mitose. Então, o que é que acontece na prófase da mitose? Na prófase da mitose acontece a condensação da cromatina. O que é isso? A cromatina, gente, é o material genético, é o DNA, que são os cromossomos, tá? A cromatina é o conjunto de cromossomos. Condensação é na prófase em que os cromossomos eles adquirem a forma, eles ficam durinhos, eles ficam naquela estrutura que a gente estudou lá, desde a aula passada, os desenhos que parecem um X, né? Então, lá na prófase, os cromossomos eles ficam todos durinhos. Eu mostrei aqui para vocês o seguinte, ó, que lá na G1 o cromossomo é simples, realmente ele é simples, mas aqui nessa figurinha a figurinha ele está condensado. É assim que é cromossomo condensado, tá? Ele adquiriu essa forma durinha. Na verdade, a figura verdadeira aí da G1 ele estaria todo emaranhado. Uma linha toda emaranhada que não dá para perceber nem o que é, tá? Um enlinhado mesmo. Lá na fase S também, eles estariam duplicados, mas não daria nem para ver o que é cromossomo, porque eles estariam todo emaranhado. Lá na fase G2, todo emaranhado. Então, ele só fica durinho assim, nessa estruturinha aqui, cadê o mouse? Eles só ficam durinho assim lá na prófase, tá, gente? Então, condensação da cromatina, tá aqui eles, observem na figurinha, tá aqui, ó. Isso aqui é ele condensado, porque você vê direitinho que aqui é o cromossomo, aqui é o centrômero, e aqui é cromossomo duplicado, a cromátides irmãs. Aqui nós temos 4 cromossomos. Então, essa célula ela é 2N igual a 4, tá, gente? Ela tem 2 cromossomos da mãe e 2 cromossomos do pai. Do mesmo jeito aqui na meiose, essa célula também é 2N igual a 4. 4 para ter um entendimento melhor, porque se a gente fosse desenhar 46 cromossomos, e era confundir a cabeça da gente, tá? A segunda etapa que acontece lá na prófase da mitose, desorganização do nucleolo. Então tá aqui o nucleolo. O nucleolo ele tá lá, a gente estudou lá que o nucleolo ele é feito de RNA ribossômico e ele é uma bolinha durinha lá que a gente vê facilmente lá dentro do núcleo. Então lá na prófase ele desaparece. Desapareceu, sumiu? Não, na verdade ele se desestruturou, ele tá lá todo lá. Tá presente lá, mas tá todo desmanchadinho. Lá no final ele se organiza de novo. Então ele se desorganiza na prófase e lá na telófase ele se organiza de novo, tá? Outra coisa que acontece sim, também desorganização da carioteca. O que é a carioteca? É isso aqui, gente. A carioteca é a membrana do núcleo. Também lá na prófase a carioteca ela desaparece. Ela se desorganiza. Lá naquele vídeo que eu coloquei no início para vocês, se vocês prestarem atenção, depois vocês podem até ver de novo, assistir de novo ele. Ele faz o seguinte, a célula ela começa a se desorganiza toda e é como se sumisse o núcleo e depois se organiza. Então isso é como se o núcleo sumisse, é exatamente porque se desorganiza a carioteca, tá? E também ocorre a formação do fuso mitótico. Então acontecem essas 4 etapas principais na prófase da mitose. O cromossomo fica condensado, desaparece o nucleolo e a carioteca e o fuso mitótico começa a se formar. E o que é o fuso mitótico? Tá aqui ele, o fuso mitótico. Fibras do fuso. O que são o fuso mitótico? É o citoesqueleto, é um tipo de citoesqueleto, tá? São proteínas que existem dentro do núcleo. Lembrando que as células vegetais não têm fuso mitótico, só os animais. E esse fuso mitótico, qual é a função dele? É separar o cromossomo. Vocês viram lá na figurinha, lá na imagem, no vídeo, que aparecia lá como se fosse uns canudinhos assim, agarrando o cromossomo. Então, o fuso mitótico, o objetivo dele é
separar o cromossomo um do outro para que a célula possa se dividir. Então, tudo isso aqui acontece lá na mitose. Agora, vamos observar a meiose. Primeiro, a prófase da meiose acontece tudo que não acontece na mitose. Também, com exceção de várias, mas principal são 2 etapas que acontecem só na meiose e na mitose não. Então, veja só. Primeiro, desaparecimento do nucleolo acontece a formação do fuso meiótico, que a gente chama agora fuso meiótico, que são as fibras que vão separar. Início da espiralização, é a mesma coisa do cromossomo condensado, tá, gente? O cromossomo também se condensa. E o desaparecimento da carioteca. Tudo isso também acontece na meiose. Só que a prófase 1, por que prófase 1? Porque a meiose, ela tem 2 divisões. Ela tem prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Depois vem prófase 2, anáfase 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, tá? A meiose, ela é mais complexa. Então, gente, vocês veem aqui que é 2 células, 2N igual a 4. E qual é a principal etapa aqui que diferencia da meiose? É que lá, da mitose, aliás, que lá na meiose acontece o pareamento ou o emparelhamento de cromossomos homólogos. Lembra daqueles cromossomos que eu falei que são iguais quanto o formato, tá? Cada um que a gente herda da mãe, a gente herda um do pai igual. Então, esses cromossomos iguais entre si, esses cromossomos homólogos, lá na prófase 1 da meiose, eles se organizam, eles ficam um do ladinho do outro. Olha que bonitinho, isso é romântico, gente. Ó, que bonitinho aqui. Então, vocês observam aqui facilmente que lá na prófase 1, olhou, os cromossomos eles estão juntinhos, organizadinhos aos pares. Então, isso é prófase 1 da meiose. Isso só acontece na prófase 1 da meiose. E outro evento que é único, que também só acontece na prófase 1 da meiose, que esse evento é graças a ele que existe variabilidade genética, é o crossing over. O que é isso, professora? Gente, a meiose é dividida em 4, a prófase 1 da meiose é dividida em leptópteno, paquíteno, zigóteno e diplópteno. O que é isso? Aqui é só mostrando que as etapas, tá? É só para subdividir as etapas da prófase 1. Então, aqui no leptópteno, ó, os cromossomos estão todo desemaranhados. Lá no paquíteno, eles ficam condensados. No diplópteno, acontece o crossing over, que é uma troca, gente, de material genético. Vejam que o cromossomo preto e o branco, eles trocaram um pedacinho do material genético um com o outro. Essa troca é chamada de crossing over, tá, gente? E é graças a isso que existe variabilidade genética. Por quê? Porque os cromossomos eles vão ficar diferentes uns dos outros. Esse aqui, o preto, quando ele for ser rompido, ele vai dar origem a 2 cromossomos. Então, seriam iguais, mas graças ao crossover serão diferentes. Por quê? Porque um cromossomo, vejam aqui, ó. Esse aqui vai ser um cromossomo todo pretinho, já o outro vai ser um cromossomo pretinho com um pedacinho branquinho. Então, isso gera variabilidade genética, porque eles vão ter genes diferentes, tá? Então, o crossover é uma troca de material genético entre cromossomos homólogos. Um que a gente herda da mãe e um que a gente herda do pai. Então, eles trocam material genético. E isso só acontece na prófase 1 da meiose, tá, gente? Não esqueçam disso nunca mais na vida de vocês, tá? Vamos só dar uma pausa aqui pro próximo vídeo, para não ficar muito grande.